Terceira aula de perguntas e respostas. Nós estamos chegando ao fim do mini curso Criança Sem Birra, Mãe Sem Culpa. Eu estou muito feliz com esse processo, acho que foi bem transformador. Tenho recebido muitas mensagens das mães contando que tem transformado a rotina em casa, que está fazendo sentido. Então eu já fico feliz de poder estar transformando um pouquinho, um pedacinho aí com vocês. Hoje a gente vai fazer essa outra sessão de perguntas e respostas, mas antes da gente começar perguntar, responder, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente finalizou a nossa aula de ontem. E eu recebi algumas mensagens falando que foi uma pedrada, que foi uma cabeçada, que explodiu a cabeça. Nós conversamos sobre o que nos transborda, o que tem transbordado da gente, né? Engraçado que a maioria das mães que estavam acompanhando, quando eu coloquei a figura de um copo, né? Tá até aqui no feed, o copo transbordando, é muito comum a gente já se conectar com aquilo que a gente já não aguenta mais, né? Que foi a gota d'água e que transbordou tudo. A gente sempre é mais fácil se conectar com aquilo que não está funcionando, com aquilo que está faltando, com aquilo que a gente ainda não consegue. E muitas vezes a gente esquece das coisas que a gente já consegue, das coisas que a gente faz bem, das coisas que transbordam no sentido positivo. Então, é muito importante a gente ter esses dois olhares, porque senão fica pesado mesmo, fica difícil transbordar de outro jeito. Então, o convite que eu faço para vocês que estão assistindo aqui a gravação dessa aula, quem está aqui ao vivo comigo, é que a gente consiga também transbordar de amor, de carinho, de cuidado, de autocuidado. É quando a gente consegue encher o nosso copinho, nosso próprio copinho, isso que transborda é o que a gente entrega, é o que a gente doa. Porque senão é só dar amor, dar amor, dar amor, mas e aí vai acabando até o próprio estoque interno. É uma outra forma de pensar o estar com as crianças, o estar em relação, para a gente poder se equilibrar. É aquela famosa história, né? Primeiro a gente cuida da gente e depois a gente cuida das outras pessoas que estão perto da gente. Porque senão, realmente o sistema fica mais desequilibrado. Fica mais difícil de estar, né? Fica mais pesado mesmo. E foi super legal a aula, a gente riu, a gente chorou. Eu falei que essa aula ia ser para rir e para chorar. Realmente foi para rir e para chorar. Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Jana, se você quiser entrar aqui ao vivo comigo para conversar um pouquinho, a gente pode trocar uma ideia para você contar como é que tem sido essa experiência e o que que você está pensando, como vai ser os nossos próximos passos. A gente pode conversar um pouquinho. Ei, Jéssica! A Jéssica chegou. Tudo bem? Nós estamos aqui na nossa terceira live. Hoje, como que vai acontecer hoje? Então vamos lá. Hoje vai ter aula normal. O que tá planejado para hoje? Nós vamos trazer as ferramentas para ajudar nesses momentos de birra, dos maus comportamentos, porque na verdade a gente viu que a birra é só esse pontinho do iceberg, tem muita coisa por trás que a gente precisa entender, que a gente precisa reconhecer. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai ter as ferramentas, o que fazer, como fazer, né? O que é importante ver nesse momento em que essas explosões emocionais acontecem, por exemplo. Porque não adiantaria a gente começar com isso, porque a gente não ia conseguir sustentar se a gente não transforma o nosso mindset. Então, primeiro a gente transforma o mindset, depois a gente usa as ferramentas com mais consciência. É assim o movimento, e não de fora para dentro, de dentro para fora, estudando, fazendo esses processos e depois a gente consegue modificar essa relação com as crianças. Aí, hoje,
eu vou abrir as vagas para mentoria. E a mentoria vai ser esse processo onde eu vou pegar na sua mão, junto com o grupo, para a gente ver o que a gente pode fazer dentro dessa rotina. E não só por isso. Não há como a gente dissociar uma mãe de uma mulher. Então, primeiro você é mulher, certo? Depois você exerce esse papel de mãe, né, com a sua criança ou com as suas crianças. É muito comum a gente ver um apagamento dessa identidade para assumir essa identidade como mãe integralmente, somente e para todo sempre, amém. Calma. Isso é mais uma das coisas que você é. Você também é filha, você também é irmã, você também é esposa ou não, ou namorada ou não, ou companheira ou não. E esse papel de mãe, ele às vezes toma conta totalmente de todas as suas tarefas, de todos os pensamentos. É isso que a gente vai entender na mentoria, que a gente precisa desse autocuidado. Primeiro, transbordar o nosso autocuidado para que a gente consiga também estar mais presente e mais afetivamente disponível para as outras relações. É esse o processo da mentoria. Ele acontece com 2 sessões individuais no início e no final do processo, para a gente não deixar nenhuma aresta solta, onde eu vou conseguir olhar para a sua realidade, onde eu vou conseguir saber como acontece aí na sua vida, o que está acontecendo, quais são os desafios e balizar esses desafios com os desafios do grupo. Por que é feito em grupo? Porque em grupo é muito potente. Porque em grupo as pessoas conseguem falar da sua experiência, trocar e transmutar. E outra coisa, somos coterapeutas. Em que sentido? Sentido de que muitas vezes o processo da terapia em grupo, ele não é só simplesmente todo mundo falando e eu respondendo, falando e respondendo. Muitas vezes o que acontece é que alguma pessoa do grupo é capaz de dizer exatamente aquilo que a outra pessoa precisa ouvir muito melhor do que eu, por exemplo. Aquela pessoa que viveu aquela mesma experiência ou passa por uma situação parecida é capaz de empaticamente ajudar. Então a gente vai se ajudando, apoiando, criando essa rede, que vai ser nesse sentido uma rede virtual. A gente vai poder se ver, né? Diferentemente daqui que eu não consigo ver vocês, só vocês me veem. No grupo é diferente, todo mundo se vê. E o mais legal que a nossa experiência conta é que esses grupos, esses processos geram uma amizade, geram um companheirismo, uma cumplicidade para além desse processo. As meninas que passaram por cursos comigo são super amigas agora, e estão super juntas e se apoiam. E esse é o movimento, porque muitas vezes as mulheres, as mães não têm esse grupo de apoio perto. Não tem esse grupo de apoio, não tem grupo familiar. E agora, ainda mais na pandemia, é que a gente está lascado mesmo. Que a gente não consegue ter da mesma forma, inclusive sem a escola, né? Sem poder estar nos lugares públicos, sem poder sair de casa, né? Precisando tomar todas as precauções, os cuidados de higiene, enfim. São outros processos. É quando a gente vai poder ter esse lugar seguro de fala, de ser ouvido, né, de ser visto. Esse é o convite da mentoria. Eu vou falar mais sobre a mentoria hoje, eu vou explicar o porquê que é importante esse processo. E se esse processo é para você, eu vou ficar feliz de receber, de te receber no nosso grupo, para que a gente consiga fazer essa trajetória de uma maneira mais fluida. Não ser mais fluido não significa que vai ser sem dor, sem choro, sem sentimento de às vezes né, de se sentir perdido em algum momento, mas é da certeza de que nós estaremos juntas. E eu tô muito animada para isso, porque eu tenho me preparado muito para isso. Tecnologicamente falando, tá tudo pronto. Só falta a gente fechar a nossa turma pra gente começar. A disponibilidade de tempo, de energia aqui tá no máximo. Eu realmente acho que esse trabalho vai ser transformador, inclusive para mim. Vocês têm alguma pergunta a respeito da live de ontem? Vou até abrir aqui para mim, no meu computador, pra gente pegar alguns pontos da aula de ontem que eu gostaria de comentar um pouquinho. Primeiro, que eu deixei um post lá no Instagram, aqui no feed,
para vocês me contarem o feedback de vocês e eu quero saber o que tem transbordado aí na casa de vocês. Na casa de vocês. Tô abrindo aqui. No início da live eu falei sobre dias e horas marcados. Dia e hora marcado muitas vezes é uma técnica usada para a gente voltar num momento de trauma. Para a gente voltar no momento onde algo marca a nossa trajetória, marca a nossa trajetória. Então, algo que acontece que é muito grave ou algo que acontece que é muito doloroso, tem esse dia e essa hora marcada. E em muitas terapias, em muitos processos, a gente volta nesse dia, claro, com todo o cuidado, com todo a atmosfera necessária, a atmosfera segura para a gente voltar nesse dia e para a gente conseguir transmutar esse dia, né? Transformar essa experiência, elaborar essa experiência de uma outra forma, com uma outra consciência de agora, para aí sim a gente começar a desbloquear aquilo que foi bloqueado a partir desse dia. Só que eu queria trazer para vocês, e eu quero trazer para vocês, que a gente pode ter também dias e horas marcados que sejam de momentos muito felizes, de momentos muito importantes, por exemplo, o nascimento de um filho. Isso também é um dia e uma hora marcado. Naquele momento há uma transformação imensa e que não há volta, é daqui para frente. Então, nesse momento, a gente tem esses dias e horas marcados positivos também. Por que é importante a gente ter esses dias e horas marcados positivos? Para a gente se lembrar que na nossa experiência também há esses momentos constituintes que são muito bons. Senão a gente fica viciado em olhar só aquilo que nos falta, só aquilo que eu não consigo, só aquilo que eu precisaria ter feito melhor. A gente aumenta a culpa. Então, quando se fala de mãe, a culpa vai lá em cima, né? A gente tá falando de um papel que é carregado de muita expectativa, que é carregado de muitos estigmas sociais. Então, quando a gente tem a culpa lá em cima, a gente vai para baixo. A culpa sobe e a gente desce. É como um barquinho navegando numa revoada. É revoada que fala? Quando o mar tá muito revolto, com uma âncora puxando para baixo, é um peso. E aí, não tem como a gente movimentar essa energia que não seja também por relembrar esses momentos positivos, acessar as nossas memórias afetivas, que são essas memórias com cheirinho, com toque, que tem a ver com o afeto que nós vivemos. A gente sempre vai buscar o equilíbrio. A gente sempre vai buscar entrar em equilíbrio. O sistema precisa disso. E como a gente viu ontem, dentro de um espectro de 8 a 80, temos 72 possibilidades. É muito comum a gente ouvir, eu sou 8 a 80, bateu, levou. Comigo é assim, ou eu não falo nada, engulo, ou eu estouro e entro pra porrada, vou na voadora. Esses extremos, essa dicotomia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, vão regendo a nossa vida de um jeito que nos engessa também. E aí, quando a gente lembra que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades de ação, existe um espectro enorme, assim como as nossas emoções, a gente consegue conscientemente balizar aquilo que é importante a gente agir, principalmente com as crianças. Não vale, ponto, acabou porque eu tô mandando. A gente entra num padrão um padrão parental autoritário, onde eu não consigo gerir as minhas emoções, então eu desconto as minhas emoções e vai calar a boca, e criança não tem querência, engole choro porque eu estou mandando, pronto, acabou. É o famoso 880. Cadê a voz da criança nesse momento, né? Exatamente, Jéssica, 72 possibilidades é muita possibilidade, temos que aproveitar isso. Porque a gente fala esse bordão do 880 como se fosse água. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. E encontrar esse caminho do meio é o convite da parentalidade consciente, de uma maternidade consciente. Encontrar o caminho do meio.
os pais, as mães como margem. Eu sei o que é bom pra você, mas eu não preciso ser grosso, eu não preciso ser estúpido pra te falar que você tem que fazer isso, porque eu sei, porque eu já vivi isso. Ótimo, que bom que nós passamos por isso. Nós temos aí 30, 35 anos, 32 anos, 29 anos, essa faixa, né, dessa geração que passou por esse momento de chegar e falar que sobreviveu. A gente está falando de uma geração que não precisa chegar em 2040 falando que sobreviveu. Falando, ufa, sobrevivi, nossa, ufa, sobrevivi. Eu recebi uma mensagem, eu contei para vocês nas aulas. Eu recebi uma mensagem aqui no Instagram de um rapaz falando, que balela, nó, aquele famoso argumento que não tem argumento, né? Que balela, psicologia infantil. Na minha época, a minha mãe gritava, a gente obedecia e funcionou. Aí eu falei assim, na minha época também, meu pai falava, me beliscava, eu obedecia e tudo bem, sobrevivi também. Mas nós, enquanto sociedade, sobrevivemos a esse padrão autoritário, patriarcal? Exato, exato. Ó, a Jana tá falando aqui, nem cobrar deles autocontrole, que algumas vezes não temos. Exatamente isso. Você fala, você vai ficar calado, engole o seu choro, o que você tá dizendo é, você não, isso que você tá sentindo agora não, ou é feio, ou não é legítimo, ou não é pra você sentir agora. Você vai calar a boca, porque eu tinha te falado, eu já tinha te avisado, eu já te falei 1000 vezes, e você não obedeceu. Quantas vezes a gente tem que falar com uma criança? Quantas vezes forem necessárias, porque a criança ainda não tem essa memória operacional, ela não tem maturidade emocional ainda. Ela vai ganhando, obviamente, né? A gente não vai deixar de pôr limite. Mas é a maneira. O que a gente tá falando aqui não é, não pode falar não. Não pode frustrar a criança. Eu não falei isso nenhuma hora. Nenhuma hora eu falei isso. Inclusive, a frustração é muito importante. Treinar esse músculo da frustração da criança que vai trazer confiança, autocontrole para quando ela estiver adulta. Então, é muito importante frustrar. E aí, quando a gente cobra o autocontrole da criança, a gente não tem. A gente está sendo autoritário. E lembrando que nós transitamos pela permissividade, pelo autoritarismo, e a gente busca nos manter de alguma forma equilibrados no caminho de uma parentalidade mais consciente. Jéssica, a Jéssica tá falando, eu quero muito me transformar para que meu filho viva e eu também. Verdade, né? E às vezes nem nós mesmos. Jéssica, é exatamente isso. Se eu pudesse transformar somente essa chavinha na vida de vocês, eu já estaria muito feliz. Só de falar assim, cara, eu não quero sobreviver. Aconteceu isso comigo. Quando eu fiz mudança de carreira, o que aconteceu? Vou contar essa história para vocês. Eu trabalhava numa escola onde eu aprendi muito. Aprendi muito nessa escola. Eu era professora, trabalhava nessa escola, só que tinha algumas questões dentro da escola que eu não concordava e eu batia de frente. Só que eu não podia falar, porque eu tinha medo de perder meu emprego, obviamente, né? Eu não queria perder meu emprego, eu não podia perder meu emprego. E aí, nessa escola, eu não... Tinha algumas coisas que me tiravam do eixo, tipo assim, me deixava pé da vida. Eu não conseguia... Oi, Daisy. Eu não conseguia atuar naquela escola do jeito que eu acreditava. Eu, às vezes, eu precisava fazer algumas coisas para maquiar a atividade das crianças, para maquiar, para tirar foto. Então, assim, eu ficava pra morrer. E aí, o que aconteceu? Daí, você quer entrar? Me fala aí se você quer entrar para falar comigo um pouquinho. E aí, nessa escola, o que aconteceu? Tô falando disso pra gente saber dessas coisas de viver e sobreviver. Teve um dia que era uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu cheguei para trabalhar numa terça-feira. E aí, quando eu entrei para trabalhar e que eu comecei o meu trabalho, eu pensei assim, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Falei, nossa, quarta, quinta, sexta. Faltam 3 dias pro final de semana. Caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui mais. Eu não quero viver a terça-feira esperando o sábado chegar. Isso pensando no trabalho. Eu não quero viver pensando que... Eu não quero sobreviver a semana pensando que eu só vou viver no final de semana. Pensando que eu vou respirar que não seja aqui.
Nesse momento, caiu uma ficha. Eu pedi demissão pouco tempo depois e comecei a trabalhar em outro lugar. Completamente diferente, completamente mais alinhado com a minha verdade, mais alinhado com o que eu acreditava para a infância. Eu comecei a trabalhar num lugar que fazia assim, ter vontade de ir trabalhar, ter vontade de viver a minha escolha profissional. Eu cresci muito nessa escola que eu fui educadora por 5 anos. Eu parei para seguir o meu projeto pessoal. Então, eu consegui exercer tanto a minha. Oi, Gabriel! Eu comecei a exercer tanto a minha trajetória profissional, ela foi ficando mais alinhada com o que eu acreditava. Eu não podia maquiar o que as crianças estavam fazendo. Eu não podia. Dentro de mim, e a gente precisa entender a nossa intuição. E aí, como mães também, vocês aí em casa com as crianças, bateu um negócio ruim, pode saber, reveja. Olhe com mais atenção o que isso significa. Foi exatamente isso que eu senti quando na terça-feira eu parei e pensei, cara, faltam 4 dias pro sábado, o que eu vou fazer até lá? Me dava um nó na garganta, eu não conseguia atuar da maneira com que eu acreditava que eu poderia. Eu não conseguia exercer totalmente a minha potencialidade. E às vezes a gente faz isso com as crianças. A gente faz isso com elas. A gente é. Ai, gente. A gente vai acreditando que a gente sabe qual caminho que ela deve seguir. Então, é como se na tentativa de controlar o que a gente acredita que tem que ser, a gente não permite que a criança exerça a sua total potencialidade. A gente conversou muito isso. Se vocês ainda não assistiram todas as aulas, assistam até hoje. Hoje vai ser legal demais. Nós vamos amarrar tudo. Eu prometo, nós vamos fazer assim, cá, pega aqui, pega aqui, pega aqui, costura, olha isso. Vai fazer sentido o novo passo que nós vamos dar a partir de aqui, da agora, sabe? Sim. E eu tô no gás para isso acontecer, porque eu vejo que a partir dessa transformação pequena, né, que na verdade é grande, da forma com que a gente olha para as crianças, a gente vai conseguir começar esse movimento de bola de neve. O meu interesse aqui não é que você transforme somente a sua relação com a sua criança aí na sua casa, micro. Eu tô pensando no macro. Qual é essa sementinha que essa criança mais consciente, de pais mais conscientes, de mães mais conscientes, vai ser capaz de plantar quando ela puder plantar, né? Quando ela for a vez dela de plantar. Pensem nisso. Nós estamos hoje, nessa geração, numa mudança total de paradigma. Total, total. Ou vai, ou racha, ou vai, ou vai. Não tem mais para onde voltar. Não tem mais para onde voltar. Ei, gente, vocês estão chegando aí, minha gente? A gente tá aqui dando um papo bom, né, Carol? Exatamente isso, Jéssica, a gente tá falando. É, de, de, esse momento de pausa, a pandemia veio muito com isso, né? Para além de tudo, para além de todas as questões políticas, para além de todas as questões relacionadas à pandemia mesmo, de uma sobrevivência mesmo da nossa própria saúde, né? Do cuidado com a nossa saúde, a pandemia nos obrigou a parar, literalmente. Todo mundo. Não teve ninguém que não parou e pensou do tipo, o que eu vou fazer agora? O que vai acontecer agora? Como é que vai ser sem escola das crianças? Como é que vai ser a partir de agora? A gente só tá esperando a nossa terça-feira chegar para chegar no sábado? Ou a gente só tá esperando a pandemia chegar pra gente começar a viver? Parece clichê, né? É um clichêzão danado. Mas não é clichê, porque nós vamos esperar até que dia? Até a vacina a gente chegar aqui no nosso braço, até a vacina a gente não precisar mais usar máscara, né? Ah, quando acontecer isso eu vou ser feliz. Aí quando meu filho me obedecer eu vou ser assim assado. Quando voltar à escola eu vou ter o meu tempo de qualidade comigo mesma. Quando isso acontecer eu vou isso. A gente vai mandando tanto o quando que a gente vai fazer só depois de amanhã, depois. Quando chega depois de amanhã, a gente tá no depois de amanhã. A gente não tá aqui.
A criança é esse convite, ela chega, sinceramente, eu não sei quem tem contato direto com criança, que convive com criança, a criança, me fala se eu tô falando mentira, a criança chega e fala assim, fique aqui comigo no presente. Ela te chama, ela te puxa e fala assim, aqui. Porque quando você não está presente, quando você não está conversando e você está no celular e você está conversando com a criança ela age, ela reage. Ou ela transforma o seu comportamento para te chamar a atenção de alguma forma, ou ela fala literalmente que quer te ver, que quer olhar nos seus olhos. E a criança, porque ela está no processo de desenvolver-se, ela está desenvolvendo-se, a única preocupação dela é com o desenvolvimento da sua própria integridade, ela precisa estar no presente, né? Ela não tem pré-ocupações. Não tem pré-ocupações. Ela não está preocupada se está faltando arroz na despensa e ela vai precisar no supermercado comprar. Ela não está pensando se a vacina, se a vacina dela, o cartão de vacina dela não está atualizado. Ela não está pensando se a conta de luz venceu e eu esqueci a conta dentro da gaveta. Ela não está pensando isso. Ela está pensando, cadê o meu dinossauro? Cadê meu dinossauro? Tô com fome. As histórias, eu gosto muito das histórias. Eu acho que vou até pegar uma história. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês. Espera aí. Ó, essa história aqui, esse livro aqui é da Adriana Falcão, 7 histórias para contar. Tem uma história aqui que é muito legal, que fala justamente sobre isso. A Adriana, ela tem um jeito, assim, de escrever tão poético, né? Muito legal. Gosto muito desses recursos pedagógicos, recursos lúdicos para falar das emoções com as crianças, para a gente poder entrar nesse mundo lúdico. Eu queria ter uma biblioteca aqui, mas eu não tenho, não. Aí tem uma história que chama A Menina que Só Pensava em Daqui a Pouco. Não sei se eu leio. É muito grande. Não é muito grande, não. Vamos lá. Vocês querem ouvir a história? Vocês estão com tempo para ouvir uma história, minha gente? Me contem aqui que eu posso ler essa história. Acho que 2 minutinhos eu leio. E essa história está falando justamente sobre isso. O que a gente vai fazer fazer uma coisa pensando na outra coisa, né? Pode ler, Carol? Ah, Carol deixou, eu vou ler. Então, vou ler aqui, ó. A menina que só pensava em daqui a pouco. Sempre que estava rodando, deixando o vento brincar de balão com a sua saia, a menina pensava: daqui a pouco eu vou pular a amarelinha. Daqui a pouco, quando estava pulando a amarelinha, seu corpo pulava, mas seu pensamento continuava pensando. Depois eu vou balançar no balanço. Quando acabar de balançar no balanço, vou botar minha boneca para dormir. Quando a minha boneca dormir, eu vou beber água. Quando acabar de beber água, eu vou fazer xixi. Quando acabar de fazer xixi, eu vou tomar banho. Quando acabar de tomar banho, eu vou dormir. Quando acabar de dormir, vou acordar. Quando eu acordar, vai ser amanhã. E quando amanhã acabar, vai começar outro dia. Todo dia, a menina pensava no que ia acontecer no outro dia. Mas quando o outro dia chegava, ela não podia pensar no que estava acontecendo, porque o seu pensamento estava ocupado. O pensamento da menina nunca estava ali, nem quando, nem onde ela estava. Quando um daqui a pouco chegava, a menina já estava pensando em outro. E quando esse outro chegava, ela não estava mais pensando nele. Ah, menina. Cheio de calendário, planners. Um dia, a menina estava lá rodando, pensando em daqui a pouco, daqui a mais um pouquinho, daqui a mais um pouco, daqui a um pouco mais. Quando pensou que daqui a muitos daqui a pouco, ela não ia mais brincar de roda, nem ia pular a amarelinha. Não ia mais balançar no balanço, não ia mais botar a boneca para dormir. Ela não ia mais ser uma menina. O que eu vou pensar nessa hora? Tantos daqui a pouco, depois deste agora?
Como será que eu vou ser? O que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Ela não sabia. Só sabia que os daqui a pouco são muitos e chegam muito rápido, um atrás do outro. Os daqui a pouco não acabam, mas os agora vão embora a cada daqui a pouco que chega. De repente, o vento soprou mais forte, estufou a saia num imenso balão redondo, e a menina descobriu como gostava daqueles momentos ali. Quando o vento ventava, ela rodava, tudo era só aquilo, mais nada. E daqui a pouco? Daqui a pouco eu não sei, pensou a menina. E o seu pensamento voou correndo para o agora, doido para aproveitar aquele vento. Lindo, né? Adriana Falcão. Esse é o convite. Clara falou comigo ontem que não quer crescer. E aí, Carol, o que você falou com ela? O que você contou? Vai crescer sim, minha filha. Ai, gente. Sheila, acabei de ler uma história. Você vai ter que voltar na live depois para ouvir. Gostou, Bruna? Ai, que bom, gente. Ó, eu quero convidar vocês. Essa história é muito boa, é bonitinho demais, né? Esse livro é muito legal. Eu sou a louca dos livros. Esse livro é muito legal. Ele tem 7 histórias desse tipo, assim, que fazem a gente pensar. Faz a gente... São mais poéticas, são bonitas, né? Tem história de um piolho também, bem legal. A Sheila. Cuidado, Sheila, cuidado. Cuidado, gente. Cuidado com essas lives. Eu fico mandando o povo comprar livro e o povo conta. Vocês querem mais uma? A Jana quer mais uma. A Jana, sapeca. Deixa eu ver. Ai, tem uma ótima aqui também. Peraí. Ah, essa eu vou ler então. Vou aproveitar que a Sheila chegou agora e a Jana pediu mais uma. A historinha ao contrário. Essa é uma história de pai e mãe. Porque todo pai, coitado, tem que ter cara de pai. Tem que usar roupa de pai, tem que dizer frases de pai, tem que fazer tudo de pai. Mesmo que esteja com vontade de raspar a panela de brigadeiro. E por que é que toda mãe tem que ser mãe o dia inteiro? Sem parar, pra lá e pra cá, toque, 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 com aqueles sapatos de mãe, mesmo que esteja a fim de dar uma cambalhota? Ah, não! Um dia, pai e mãe resolveram fazer tudo ao contrário. O pai fechou o jornal, a mãe abriu um sorriso. E lá se foram os dois, pulando de um pé só, tomar banho de chuva. Dançaram que nem doidos na praça, jogaram muitas pedras nas poças, cataram 189 conchas na praia, sendo que 52 estavam esburacadas, 27 eram bastante simpáticas, 18 eram bem bonitas e uma era linda de guardar. Fizeram castelos na areia, enquanto argumentavam com as ondas que esse negócio de derrubar castelos dos outros é uma falta de educação bem molhada. Comeram rosquinhas e estouraram o saco. Contaram os carros que passavam. 876, 877, 879 e perderam a conta. Discordaram do sol quando ele começou a se esconder do dia. Em seguida, porém, concordaram que azul claro pode ser tão bonito quanto azul celeste, ainda mais quando aparece uma lua no meio. Procuraram em vão discos voadores ou estrelas cadentes. Só viram mesmo uma andorinha, a quem fizeram um pedido, mas era segredo. Acharam graça de tudo. Acharam graça de nada. Perderam a hora. Voltaram caminhando só pelos desenhos pretos da calçada. Apostaram corrida até a esquina e ela ganhou. Ou talvez ele tenha deixado que ela ganhasse. Chegaram em casa felizes, suados, sujos
e cansados, para espanto dos 3 filhos que estavam esperando na janela e que logo perguntaram: Vocês podem explicar o que aconteceu? Como eles não sabiam explicar, pediram uma licencinha e foram lá para a cozinha comer cachorro quente com muita maionese, mostarda e ketchup. Fizeram uma bagunça danada na cozinha e nem limparam. Muito bom, né, gente? Ai, que delícia! Ó, amadas, maravilhosas, Daisy. Gente, então hoje tem o grande finale, vai ser muito legal. Essa história é boa, né, Carol? Comer ketchup, maionese, mostarda e nem limparam. Ai, gente. Depois eu conto mais. Tem várias histórias legais aqui. São 7. Faltam 5. Vamos ler mais aquelas. Amadas, então um beijo pra vocês. Vocês têm alguma pergunta? Me contem aí. Fala aí pra mim. Vocês têm alguma pergunta? Querem mais indicação de livro? Ah, a Jana tá sem sapato de mãe hoje. Toque, 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 toque. Bom demais, né, Jana? Deixa eu ver se eu tenho mais indicação. Hum. Ó, guardem bem esse. Isso é um pequeno spoiler, tá, gente? Vou contar mais sobre esse livro hoje, na nossa aula. Spoiler. Tchan, tchan. Amadas, um beijo pra vocês. Até mais tarde, 8h30 ao vivo. Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês receberam os meus e-mails atrasado ontem? Eu mandei os e-mails às 8 horas. Chegou e-mail meia-noite pra vocês aí? Me contem. Só pra eu saber, eu acho que tem algum problema na minha. Vou falar, Jéssica. Eu acho que tem algum problema aqui no meu programa de e-mails. Eu preciso resolver. Eu só vi os e-mails. Recebeu duplicado. Obrigada, Jana. Eu vou rever isso. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Os meus e-mails estão indo atrasados, mas eles estão agendados, entendeu? Então eu vou resolver. Ó, a Jéssica tá pedindo para eu falar sobre a mentoria. Nós já temos aqui, já temos 2 alunas que já estão na mentoria. A mentoria, Jéssica, é um processo de mentoria onde a gente vai em grupo olhar para essas questões da maternidade. Por que eu tô chamando de mentoria? Vai ser uma mentoria terapêutica. Por quê? Porque ela vai ter uma parte de aula, com aulas, com conteúdo, com teoria, que é completamente diferente do minicurso, tá, gente? É mais profundo, tem outros processos e também um processo para a gente entender como isso acontece na sua vida. Então, você vai poder me falar e a gente vai trocar e trocar com o grupo. A gente vai criar uma rede. Por isso, a mentoria. E hoje eu vou abrir as vagas da mentoria, né? Essas 2 alunas que já estão aqui, porque fizeram um curso comigo e tiveram uma oportunidade de entrar antes. E vocês vão poder entrar agora, hoje à noite eu vou abrir. Então é muito importante que vocês estejam ao vivo, porque para quem estiver ao vivo vai ter uma condição especial. Vai ser muito legal. Vão ser duas sessões individuais, onde vai ser só eu e você. Você vai poder conversar comigo, a gente vai entender o que está acontecendo, algumas referências que eu tiver, ou algumas indicações que eu tiver, né? Psicologicamente falando, eu sou psicóloga, tá, Jéssica? A gente vai conversar e em grupo a gente vai ter esse processo mais intenso. Serão 10 encontros em grupo. Então, é um processo terapêutico em grupo com a parte teórica que é necessário da gente saber. Então, a gente vai estudar e vai aprofundar nas nossas questões. É isso. Tá bem, gente? A gente vai... Hoje vai ser um dia muito importante, então fiquem ligadas. Se vocês puderem, estejam ao vivo. Vai ser muito importante para mim também. E divulguem, contem para as mães amigas que querem também entrar nesse processo. Acho que vai ser bem transformador. Ok? Que bom, Jéssica. Jéssica, eu tenho te visto lá, maravilhosa. Comenta lá. Oi, Ade, tô aqui.
Gente, então é isso. Eu encontro vocês 8h30. Vou ver essas coisas do meu e-mail aqui. E a gente conversa mais. Um beijo. Até a noite. Tchau.